Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós temos uma palavra da parte de Deus para liberar para o seu coração através dessa live, desse vídeo. E nós temos convicção disso. Então vai até o final dessa palavra, assista, deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus ministrar ao seu coração. A palavra que o Senhor gerou no meu coração para trazer para você hoje é uma palavra poderosa, uma palavra que mexe com as minhas estruturas todas as vezes que o Espírito Santo de Deus fala comigo. Então, em nome de Jesus, vai até o fim desse vídeo. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, antes de compreendermos a Sagrada Escritura, que é a voz de Deus sobre nós, eu gosto muito de falar daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E nós somos mas muito felizes com aquilo que o Senhor tem feito, mas sabemos que tem mais da parte dele para nós, amém? Nós temos aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, na Igreja Batista Éden, um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, onde nós servimos em média de 30, 40, 50 refeições diariamente. Temos também uma casa de recuperação chamada Resgate Vidas, que são 3 unidades, que nossa capacidade lá de internos, de filhos, é de 75 filhos, homens que nós acreditamos, homens que muitas vezes a família, a sociedade não acredita mais, mas nós continuamos acreditando neles. Quem pode dizer glória a Deus? Nós estamos aqui, onde é um restaurante, onde é também uma casa de apoio, que apoia eles pós o tratamento na casa de recuperação, onde é a triagem, onde eles chegam pela primeira vez para serem internados, onde é uma escola que funciona aqui, uma escola chamada O Chamado, que o nosso produtor de mídia, Alex de Lara, o Filisteu. Outro dia eu falo sobre isso, ele te ama, tá, Alex? Ele é participante dessa escola, juntamente com o Zezito. Cadê o Gabriel? O Gabriel é da escola, não é da casa de apoio. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Esses são alguns projetos que funcionam aqui. Temos também um projeto chamado Jardim de Deus, que tem a coordenação do Michael Mendes e de Pamela Rodrigues, um casal abençoado, que num bairro carente aqui da nossa cidade, tem um projeto com crianças, onde nós damos café da manhã, almoço, café da tarde, onde ministramos e influenciamos essas crianças com a palavra de Deus. Para você nos conhecer um pouco mais, nós temos um canal do YouTube, Pastor Rodolfo Zaio. Para você nos conhecer um pouco mais, nós temos um Instagram, Rodolfo Zaio. Entra lá vai ter fotos, vai ter vídeos, para você conhecer tudo aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, para a honra e glória do nome dEle. Quem crê, diga glória a Deus. Nossa, vamos ressuscitar. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluias. O meu mídia social já mandou para mim aqui. Eu tenho dito isso muitas e muitas vezes, e eu não vou me cansar de falar. O evangelho de Cristo não muda. Cristo é imutável, mas as estratégias mudam. Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, de porta em porta. Eu e meu amigo Fábio, um filho meu que eu amo muito, que agora eu sou o pastor dele, ele reconheceu isso depois de muitos anos. Quem crê, diga glória a Deus. Nós fizemos muito isso, né, Fábio? Evangelizamos nas praças, de casa em casa, mas nós temos que entender o tempo que nós vivemos. E o tempo que nós vivemos, esse tempo mudou. O evangelismo mudou. O evangelho não mudou, mas o evangelismo mudou. Como que se evangeliza hoje, pastor? Compartilhando a palavra de Deus. E como a sabedoria é comprovada pelas ações, eu estou aqui compartilhando com você essa mensagem. E eu quero te dar esse tempinho e pedir para você, compartilhe essa mensagem também. Compartilhe nas suas listas de transmissões, compartilhe no seu Face, compartilha nas suas redes sociais, aonde Deus mover no seu coração, compartilhe. Porque aquele que trabalha para o Senhor, aquele que trabalha para o reino de Deus, o trabalho dele não é vão. Amém? Então, em nome de Jesus, para a gente entrar na palavra, eu estou aqui, vou compartilhar com você. Vou te dar um tempinho aí para você compartilhar também. Amém? Paz, eu estou aqui com umas 6 listas de transmissão aqui, está mais difícil para mim um pouquinho, mas estou terminando. Amém?
Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite está lá em Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 14. Gênesis 17, do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Mais uma vez vou repetir para você achar. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 14. O som tá bom aí? Quem tá ouvindo no fone? Tá saindo bem? O violão tá saindo bem? Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Versículo 3. Então prostrou-se Abrão com o rosto em terra e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Será pai de muitas nações, e não mais te chamará Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Eu te farei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, reinos sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e da tua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão agora, né? Quanto a ti, versículo 9, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso crepúsculo. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Quando completares 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa, como comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado nascido em sua casa e comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, como aliança perpétua. Versículo 14. O incircunciso, cuja carne do crepúsculo não for circuncidado, será extirpado do seu povo e violou a minha aliança. Vamos orar? Feche seus olhos. Amigo Jesus, obrigado por sua presença neste lugar. Perdoe os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Seja adorado entre nós, Jesus. Que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado. Que a tua palavra, Pai, penetre os lares, os corações e transforme as vidas daqueles que ouvirem e crerem e se arrependerem. Que ela venha produzir frutos dignos de arrependimento. Nós estamos aqui porque não se envergonhamos do teu evangelho, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê em ti. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações nessa noite. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte para nós animar? Essa é uma palavra muito poderosa. A Bíblia diz que o Deus invisível, eterno, infinito e real, ele aparece a Abrão, quando Abrão tinha 99 anos. E esse Deus diz assim para Abrão, no primeiro versículo, e eu quero chamar a atenção para isso,
não é a mensagem principal dessa noite, mas eu preciso chamar a atenção para aquilo que Deus, o Deus de Abraão, disse a ele quando ele tinha 99 anos. No versículo 1 de Gênesis 17. Deus disse assim: Abrão, que era o nome dele ainda até aquele momento, anda na minha presença e ser perfeito. Igreja, como eu compreendo a profundidade do Evangelho de Cristo nesse versículo. Muitos de nós, na nossa geração, acreditamos que o nosso problema é o pecado. Acreditamos que o nosso problema é a droga. Acreditamos que o nosso problema é o nosso marido ou a nossa esposa. Acreditamos que os problemas interiores e o vazio que sentimos dentro de nós pode ser resolvido com o álcool, com a prostituição, com o pecado. Acreditamos que a base das nossas dificuldades é exterior ao nosso interior. Mas nesse versículo, igreja, tudo fica muito claro para mim. E para que você entenda um pouco mais sobre esse versículo, eu vou voltar na criação, na essência de tudo, lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Quando Deus forma o homem, quando Deus cria o homem, quando Deus, Alex, o Deus eterno, infinito, invisível e real, Ele forma o homem do pó da terra, Ele modela o homem do pó da terra. Esse Deus eterno, infinito, invisível e real, Ele cria também um jardim, o jardim do Éden. E lá esse Deus coloca o homem, e lá esse Deus eterno, infinito, invisível e real, Micaela, começa a se relacionar com o homem. Começa a ter uma aliança, uma comunhão, começa a ter intimidade com o homem. Mas nós conhecemos a história do primeiro Adão. Adão peca, ele desobedece a Deus, ele come do fruto proibido, e ele é arrancado do jardim, ele perde o ambiente de intimidade. E ele, quando perde o ambiente de comunhão com Deus, quando ele perde o ambiente de relacionamento com o Deus eterno, infinito, invisível e real, quando ele é arrancado desse lugar, imediatamente no homem nasce um vazio eterno, infinito, invisível e real. Imediatamente. E a maneira mais fácil de provar e mais simples de provar a existência de Deus sobre todos os homens, escute isso, que todos que estão me ouvindo, que estão aqui, já sentiram um dia um vazio eterno, infinito, invisível e real. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? Então, igreja, escute isso, olha o que eu falei. O nosso problema não é o pecado, o nosso problema não é a pornografia, o nosso problema não é a mentira, o nosso problema não é nada exterior. Fala para o seu irmão assim que está do seu lado, você que está em casa, fale para alguém, o seu problema não é exterior, mas o seu problema é interior. O seu problema não é o pecado, o seu problema é a falta de Deus na sua vida. Porque quando nós somos arrancados do lugar de intimidade, quando nós somos retirados diante daquele Deus que pode nos preencher, o único que nos preenche, porque somente Ele é eterno, infinito, invisível e real. Quando nós saímos do lugar de intimidade, o vazio reina em nós, e a imperfeição se estabelece em nós. E aí saímos desesperados para preencher o nosso interior com as coisas que vemos. Saímos desesperados para preencher o espaço de Deus dentro de nós com o pecado. Saímos desesperados para preenchermos o espaço de Deus dentro de nós com a droga, com os prazeres deste mundo. Escute isso. Éden significa lugar de delícias, lugar de prazer. O homem foi criado para morar, para viver em um lugar de delícias e de prazeres. E não existe prazer maior do que a presença de Deus.
Mas quando o homem não vive na presença de Deus, ele vive desesperado pelo pecado. Ele vive desesperado pelas coisas da terra. E a Bíblia diz que aquilo que os prazeres da carne me levam para a morte. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Porque nada que eu colocar no lugar de Deus, escute isso, nada que eu colocar no lugar do meu relacionamento com Deus, será eterno, infinito, invisível e real. Então tudo que eu colocar no lugar de Deus, para me dar prazer, ou para preencher o meu vazio, em algum momento vai gerar o vazio de novo, e cada vez maior. Por isso que um abismo puxa outro, igreja. Então escute isso. O que Deus disse a Abraão, Deus disse assim a Abraão: Abraão, você quer ser livre do pecado? Abraão, você quer ser completo? Abraão, você quer ter paz? Abraão, sabe o vazio que você sente no seu coração? Eu digo algo para você, Abraão: anda na minha presença e não vai te faltar nada. Não vai te faltar prazer, você será completo. Igreja, escute isso. Pastor, mas ele falou isso para Abraão. Nós vivemos na nova aliança. Deus é um Deus de aliança. Quem crê, diga glória a Deus. E eu vou falar, igreja, um pouco sobre aliança agora. Nós entendemos como vencer o pecado. Como eu venço o pecado, pastor? Como eu venço a deformidade que foi gerada em mim pelo erro do primeiro Adão? Que deformidade? Eu fui arrancado do Éden. E agora dentro de mim existe uma deformidade. Eu preciso do prazer que eu fui criado para receber. E eu preciso do Deus eterno, infinito, invisível e real, que eu fui criado para estar com Ele. Quem já sentiu esse vazio, diga glória a Deus. E hoje você vai entender. Nesse dia, Deus fez uma aliança com Abraão. E toda aliança, igreja, toda aliança, existe a parte, para se formar uma aliança, escute isso. Para se formar uma aliança precisa de duas partes, duas pessoas, amém, igreja? Aqui, no caso, a aliança era entre Deus e Abraão, amém? Mas Deus começa dizendo assim, ó, versículo 4: quanto a mim, o que Deus está falando quanto a mim? Deus estava falando da parte dele na aliança, amém, igreja? Que a parte dele, que ele daria a terra de Canaã, aonde Abraão foi peregrino. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele falou que toda a descendência e toda a terra e todas as famílias da terra seriam abençoados através da aliança que ele tinha feito com Abraão. Que essa parte da aliança é responsabilidade dele, de Deus. E Deus não mente, e Deus é imutável. Quem crê, diga glória a Deus. Se eu fosse você, eu ficava bem atento a essa palavra. Ela vai mudar a sua vida se você crer nela. Amém? Escute isso. Mas no versículo 9, olha o que Deus disse. Depois de ter falado da parte dele na aliança, Deus disse assim: disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu, a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardarás, versículo 10, entre mim e ti, e vós e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidará a carne do vosso crepúsculo, e será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Igreja, primeiro Deus da parte, pastor, eu não estou entendendo e compreendendo aonde o Senhor quer chegar. Fique tranquilo, acalme o seu coração, que você vai entender tudo daqui a pouco. Depois de Deus ter falado da parte dele na aliança, Deus começa a falar da nossa parte, da parte de Abraão na aliança. A parte de Deus era nos abençoar, a parte de Deus era dar a terra de Canaã a Abraão. Mas a parte de Abraão era pegar todo macho nascido na sua casa,
ou comprado por dinheiro escravo, e circuncidar a carne do seu crepúsculo. Pastor, o que é isso? Pegar o órgão genital do menino ao 8º dia e cortar o excesso de pele que existe ali. Essa era a parte de Abraão na aliança. E aí você me pergunta assim: pastor, que pedido diferente de Deus. É verdade ou não é, igreja? Mas eu te faço uma pergunta para você que é homem: qual é a parte do seu corpo mais importante para você? Qual é a parte do corpo? Fala sério comigo. Qual é a parte mais importante do homem que ele mais gosta? Porque é a parte que ele mais pega desde o dia que ele nasceu. É o órgão genital. O homem, ele é apaixonado por isso. E aí Deus, nessa aliança, ele pede algo muito importante para Abraão. Abraão, quando foi circuncidado, ele tinha 99 anos. Todos aqui, a Bíblia diz que todos cumprem a sua parte na aliança. A parte da aliança era guardar os mandamentos e ser circuncidado. Esse era o sinal exterior da aliança entre Deus e Abraão. Aliança qual? Aliança que Deus chamou Abraão para andar na presença dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pastor, hoje em dia nós precisamos circuncidar? Nós precisamos fazer isso? Não, igreja. Porque nós entendemos que a velha aliança, que o Velho Testamento, ele é sombra, ele é expectativa das coisas maravilhosas que Jesus Cristo de Nazaré estabeleceu na nova aliança comigo e com você. Amém? Mas então, pastor, por que você chamou atenção nesse texto para isso? Porque eu quero que você entenda algo. Deus não mudou. Ele continua sendo um Deus de aliança. Ele continua sendo um Deus que pode preencher todo o seu interior. Ele continua te esperando para que você ande na presença dele e seja livre de tudo aquilo que te domina. E Deus fez uma nova aliança conosco. Fez ou não fez, igreja? Nós vivemos debaixo da nova aliança. Aliança que Jesus fez na cruz por nós. Aliança que Paulo, o apóstolo Paulo, entendeu perfeitamente. E lá em Romanos ele disse assim: olha, não é judeu quem é descendente de Abraão, e nem quem é circuncidado na carne. É descendente de Abraão, é descendente de Abraão quem é circuncidado no coração e quem guarda a palavra da aliança. Então, pastor, nós temos uma ilusão a respeito da nova e da velha aliança que precisa cair por terra hoje. Qual é a ilusão, pastor? A ilusão que Deus mudou de uma aliança para outra. Que Deus era um Deus de aliança, um Deus justo, um Deus amoroso, e agora ele mudou. Mas Deus não mudou. Ele continua sendo um Deus que dá crédito à sua aliança. Ele continua sendo um Deus que respeita o seu livre-arbítrio. Ele continua sendo um Deus de amor e um Deus justo. Deus não mudou de uma aliança para outra. Quem está entendendo, igreja? Hoje em dia eu vejo algumas pessoas dizer sobre Deus. Elas dizem assim: Deus é amor, Ele é paz e amor, e você pode viver de qualquer jeito. Você não precisa cumprir nada da parte da aliança que Deus tem com você. Você não precisa fazer nada, de fato é pela graça. Mas escute isso, é uma aliança. E de fato, igreja, Deus é amor. Mas se você não cumpre a sua parte na aliança, você está rompendo com a sua aliança com Deus. Igreja, eu vou explicar isso mais claramente com esse exemplo que eu vou te dar, e você vai entender daqui a pouco. Imagina você estar casado com uma mulher linda, que faz a sua comida, que faz massagem nos seus pés, uma mulher que cuida dos seus filhos, uma mulher valorosa. Mas uma vez por semana, essa mulher valorosa, ela se arruma toda, se produz toda, passa perfume e olha para você e fala assim: hoje eu vou sair com meu amante. Hoje eu vou ter relações sexuais com outro homem.
Essa mulher está cumprindo toda a parte dela na aliança, igreja? Não, igreja. E é como nós estamos como igreja, por não compreender a palavra de Deus. Deus não mudou, e Ele espera que os homens cumpram a parte dele na aliança. E agora eu vou falar sobre isso, como Ele esperava que Abraão cumprisse a parte dele na aliança, andasse na presença dele e fosse perfeito. O que mudou, pastor? O que mudou não foi Deus na aliança nova. O que mudou foi aquilo que Jesus liberou para aqueles que creem. O que Jesus liberou para aqueles que creem, pastor? Ele liberou uma nova natureza. Ele disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Eu vou para a casa do meu Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo de Deus. O que mudou, Zezito, de uma aliança para outra, da velha para a nova, é que na velha aliança, Deus estava sobre o homem, mas agora, na nova aliança, Deus está dentro do homem. E Deus estar dentro do homem, traz para o homem uma nova natureza, uma natureza capaz de encontrar Deus todos os dias e ser transformada à imagem do seu Filho unigênito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E hoje você vai entender porque que muitas vezes você que vai há 20 anos na igreja, que ouve falar de Jesus há tantos anos na sua vida, mas não consegue ser governado pela nova natureza de Cristo em você. Não consegue ser governado pela natureza do segundo Adão. O primeiro Adão pecou e gerou em nós, homens, um vazio eterno, infinito, invisível e real. O segundo Adão morreu pelos meus e pelos seus pecados. Quem é o segundo Adão, pastor? Jesus. Ele morreu pelos seus pecados, te aceitou do jeito que você é, deu o corpo e deu o sangue dele para que você cresce nele e recebesse a nova natureza. E o que ele devolveu para o homem? Ele devolveu o Deus eterno, infinito, invisível e real, que o primeiro Adão tinha tirado de nós. Paulo disse assim, que pela transgressão de um homem, muitos morreram. E pela justificação de um homem, pelo sacrifício de um homem, a semelhança do homem, todos nós recebemos a redenção em Cristo Jesus. Mas pastor, então por que eu tenho essa nova natureza e eu não sou abençoado? Eu não consigo ser livre do pecado, da droga. Eu não consigo ser livre da prostituição. Eu não consigo ver os frutos dessa nova natureza. Eu não consigo ver os frutos dessa nova aliança. O vazio ainda continua reinando dentro de mim, pastor. Quem pode fazer? Você faz essa pergunta para você algumas vezes. Quem já fez essa pergunta? Diga glória a Deus. Você que está nos assistindo, você já fez essa pergunta para você. E você vai entender isso hoje. A base de todo o problema é que nós achamos que Deus mudou. Nós pensamos que quando Jesus morre pelos nossos pecados, e quando Ele diz assim, ó, já está consumado. Quando no dia da ceia, Ele fala, esse é o pão, comei ele em memória de mim. No dia da aliança, bebei o cálice, esse é o meu sangue, em memória de mim. No dia que Jesus ceiou, e no dia que Ele disse assim, ó, está consumado, nós pensamos que a nossa parte na aliança está consumada, que a nossa parte na aliança já está pronta e executada. Mas a nossa parte está pronta, igreja? Está, igreja? Não. Quando Jesus disse assim, escute isso, está consumado. Quando Jesus disse assim, ó, esse é o pão e esse é o sangue. O sangue é meu, esse é o cálice, o meu sangue, e esse é o pão, a minha carne. Eu vou morrer por vocês. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou cumprindo a minha parte na aliança. Quando Jesus disse assim, ó, está consumado, entenda isso, igreja. Ele está dizendo, está tudo
pronto para você. É só você acessar e usufruir da presença de Deus agora. É só você crer e ser transformado pela nova aliança. Pastor, se já está tudo pronto, não é de graça? É de graça, porque já está tudo pronto. Mas o que nós não entendemos foi o que Jesus fez em João capítulo 13, no dia que ele ceiou com os seus discípulos, e no dia que ele estabeleceu uma nova aliança entre os homens. Ele fez 2 rituais que representavam o ato exterior da nossa aliança com ele. Nós só queremos lembrar, nós pregadores da palavra de Deus, nós que se dizemos cristãos, nós só queremos se lembrar da primeira parte. Da primeira parte não. Nós só queremos se lembrar da parte de Jesus na aliança. Qual é a parte de Jesus, pastor? Que ele morreu pelos nossos pecados, que ele deu o seu sangue e que ele deu o seu corpo para nos resgatar. Mas nós esquecemos em João capítulo 13, antes de ceiar com os discípulos, porque Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. E naquele dia, o dono, o primogênito da nova aliança, deixou claro a parte de Deus na aliança e a parte do homem na aliança. A parte de Deus era aceitar os homens do jeito que eles são. A parte de Deus é a graça redentora. E agora o que eu vou falar é a parte que a igreja dos nossos dias não entende. Jesus tira sua vestimenta de cima naquele dia, antes de ceiar. Ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Igreja, o que significava Jesus estar lavando os pés dos discípulos? Significava ser circunciso de coração. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, ele estava dizendo assim, ó: eu, sendo o próprio Deus, estou me fazendo escravo de vocês. Todo judeu importante no tempo de Jesus tinha um escravo na sua casa. E quando você chegava na casa desse judeu, esse escravo vinha lavar os seus pés. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, ele está falando assim: olha, essa é a parte de vocês da aliança. A minha parte é aceitar vocês do jeito que vocês são, mas a parte de vocês é se fazer escravo um dos outros. Jesus nesse dia em João 13, vai lá e lê tudo depois. Ele diz assim: vocês me chamam de mestre, de Senhor, e eu sou. E se eu lavei os pés de vocês, se eu me fiz escravo de vocês, vocês devem se fazer escravos um dos outros. Ele diz assim em João 13: aquele que fizer isso será muito mais do que feliz. Por que Jesus disse isso, igreja? Porque quando eu me torno escravo de Jesus, quando eu me torno escravo das pessoas, como Jesus se fez escravo naquele dia, eu estou cumprindo a minha parte na aliança. E aí, eu cumprindo a minha parte, Deus, que é imutável, fiel e não quebra as suas alianças, Ele cumpre a sua parte conosco, que é nos libertar do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja escravo dos homens, cumpra a sua parte na aliança, que nada desse mundo vai te dominar, Abraão. Porque quando você cumprir a sua parte, quando você for circunciso de coração, quando você se tornar escravo das pessoas, escute isso, você começará a andar na presença de Deus e ser perfeito, como Abraão. Como a palavra de Deus sobre a vida de Abraão. O problema é que nos nossos dias, igreja, não suportamos a sã doutrina. Não suportamos ouvir que devemos ser escravos um dos outros.
Vivemos em um tempo difícil de pregar o evangelho. Porque quando fala de ser escravo, igreja, as pessoas não querem ouvir. Porque nunca houve um tempo aonde o umbigo das pessoas é o Deus dela, como nos nossos dias. Porque ser escravo é não ter direito de nada. Ser escravo é estar pronto a ser ofendido e não reclamar. Ser escravo é estar pronto para ser roubado e não se defender. Ser escravo é estar pronto para ser ferido no rosto, cuspido no rosto e não se defender. Ser escravo é bem dizer àqueles que vos maldizem. Ser escravo é orar e abençoar a vida dos seus inimigos, que muitas vezes perseguem e fazem mal contra os seus entes queridos. Você está entendendo que vivemos em um tempo aonde as pessoas só querem a parte de Jesus na aliança, só querem a parte de Deus, e dizem assim: está consumado, está consumado aquilo que Jesus fez por você. Mas é uma aliança, você precisa viver tudo aquilo que Deus te chamou, está disponível, mas você precisa se posicionar segundo a palavra de Deus e segundo a sua parte na aliança. Escute isso: não importa o tempo, não importa o seu conhecimento, e não importa as suas habilidades no evangelho. O que importa no evangelho é se você decide viver a circuncisão de coração. O que importa no evangelho de Cristo é que você decida ser escravo do seu irmão. Palavra difícil de pregar. Sinto dores físicas para liberar essa palavra sobre a sua vida, porque muitas pessoas da nossa geração estão em profundo engano, vivendo em ciclos viciosos de religiosidade, de pecado, de cair e levantar, e achando que isso é o evangelho de Cristo. A nova natureza é Deus dentro de você, te dando capacidades e poderes ilimitados nele. Igreja, olha o versículo 14 de Gênesis 17. O incircunciso, cuja carne do crepúsculo não for circuncidada, será extirpada do seu povo, violou a minha aliança. Escute isso, igreja. Quem falou que o incircunciso seria eliminado, extirpado do meio da congregação? Quem falou isso, igreja? O próprio Deus falou para Abraão que aquele que não cumprisse a sua parte na aliança, Zezito, de ser circuncidado, seria eliminado, extirpado do arraial. Deus mudou, igreja? Deus mudou? Não. Por isso que você está nessa vida de derrota, por isso que você está nessa vida de escravidão ao pecado, por isso que você está na depressão, no síndrome do pânico, mesmo dentro da igreja, porque Deus já fez a parte dele para preencher o seu interior, mas você não quer cumprir a sua parte na aliança. Deus não muda. Se você não cumprir a sua parte, você é eliminado, extirpado e sofre muito mais agora do que na primeira aliança. Porque na primeira aliança, os homens, eles eram perdoados dos seus pecados com sacrifícios de animais e de touros e de bodes, de animais. Mas na nova aliança, o sacrifício foi o cordeiro santo, perfeito, o primogênito, o filho do dono da aliança. Não se iluda, se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa em nome de Jesus. Se você não está cumprindo a sua parte na aliança, e eu tenho certeza que a oportunidade de ser escravo das pessoas chega
todos os dias na sua vida. Se você não está cumprindo a sua parte na aliança, o inferno já te alcançou. Tem matado, roubado e destruído a sua vida. Porque o inferno é diferente de Deus. Deus espera você cumprir a sua parte na aliança, para depois te libertar, para depois te dar a paz que excede todo entendimento, para depois gerar em você os frutos do Espírito. Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas o inferno não. Quando você não decide ser escravo das pessoas, quando você não decide ser escravo dos seus inimigos, o inferno te acha. E o inferno influencia o ladrão para matar, roubar e destruir a sua vida. Você compreende essa palavra hoje? Faz sentido na sua vida? Faz sentido na sua vida que você está nos ouvindo? Pastor, isso é muito difícil. Não. Quando você decide. Eu falei isso hoje para um filho meu. Quando você decide ser escravo da sua geração, você sente prazer e alegria nas perseguições. E eu quero orar por você. Você que entendeu essa mensagem, você que entendeu essa palavra, você que compreendeu que por muitos anos você entendia a parte de Jesus na aliança, mas não compreendia a sua parte na aliança, e que agora você decide o que, pastor? Eu decido, pastor, me tornar escravo da minha geração. Eu quero te convidar a ficar de pé, na posição de receber. A oração que eu farei por você hoje é: Pai, dê oportunidade para que eles manifestem a parte deles na aliança. Eu vou traduzir a minha oração. Pai, dê oportunidade para que eles se tornem escravos uns dos outros. Feche seus olhos, fique na posição de receber. Amigo Jesus, nós não se envergonhamos do teu evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Então batiza essa palavra com o teu fogo, batiza essa palavra com a tua presença, Jesus. O Senhor conhece as minhas limitações e as minhas dificuldades de ministrar o teu evangelho hoje, mas eu estou aqui, Jesus, na tua força, na tua graça, liberando aquilo que o Senhor gerou no meu coração. Então, em nome de Jesus, batiza essa palavra com fogo, incendeia o coração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, se toca neles. Eles estão com o coração arrependido, Pai. O apelo foi, Pai, não para que eles recebessem uma casa, um carro, muito dinheiro. O apelo foi, Pai, que eu iria orar por eles, para que a cruz e para que eles entendessem que todas as vezes que a perseguição chega, é para que eles cumpram a parte deles na aliança. Pai, então dê oportunidade a eles, hoje ainda, Pai, de se tornarem escravos uns dos outros e entenderem aquilo que o Senhor chamou eles para viver. Porque quando, Pai, cumprimos a nossa parte na aliança, o Senhor sempre cumpre a sua parte, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo e declaro isso sobre eles. Eu também dou uma ordem a toda enfermidade no corpo físico e toda enfermidade na alma. Sai agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluias. Se essa palavra falou com você, se essa palavra ministrou o seu coração, compartilhe ela em nome de Jesus. Seja um evangelista dos seus dias. Glória a Deus. Amém e amém.